Olha, tinha que estar ao vivo aqui no intervalo também, Gravar viu? um pouco de bastidores, né, Silvia? Não, nós terminamos o bloco anterior falando dessa parte, né, do desenvolvimento, da arte, encontro cultural. E é importante a gente colocar também, no geral, o POIT, né, Magali, engloba toda essa parte desse desenvolvimento de música, de arte, não é isso? É isso, o POIT é um programa muito grande, né? Porque, na verdade, ele envolve todas as atividades, dando oportunidade para os alunos em diferentes áreas. Então, as Olimpíadas Científicas, a parte dos festivais que nós temos de arte, de música. Vamos colocar, então, o vídeo 13, que fala do Festival de Arte e Comunicação e concurso de poesia, que eu adoro o FAC. O FAC é um show, né? Já virou show da Broadway. Essa preparação que você faz e junto, né, com um concurso de poesia, como que... Então, o FAC, ele é um projeto interdisciplinar que acontece praticamente durante o ano todo. Esse ano o disparador foi uma visita ao Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Então, o tema estudado nas aulas de diferentes disciplinas foi esse. E as músicas, as coreografias foram escolhidas para mostrarmos um pouco diferentes nacionalidades, mas todo o trabalho tem um aprofundamento no estudo. As nossas atividades extraclasse também têm esse cuidado, né? Trazer novos horizontes, ampliar o que o aluno está estudando no material didático. Não para complementar, mas para enriquecer mesmo o trabalho, né? Para aprofundamento. Então, o FAC dá oportunidade para os alunos com dança, com poesia, tocando instrumentos, cantando. E é um trabalho de estudo mesmo e bem abrangente. E o POIT também faz parte de tudo isso, né? Porque o FICO, esses festivais que nós temos, mesmo o trabalho feito na educação infantil, já trazendo oportunidades para as crianças, como é o ARC, os esportes também, tudo isso já é para apresentar essas diferentes áreas para os alunos. O ARC também já é parte disso? Já, também é. A Magali estava falando, eu estava pensando, né? Eu falei, não dá para não dizer que o ARC também já é o período preparatório dessa turma de 2 anos para chegar ali no Point. Né? Porque eles têm a oportunidade de trabalhar, de avançar um pouco mais no conteúdo já especificado para aquele ano. Só para a gente ilustrar, tem o 18, só para ilustrar o ARC. E existe a possibilidade de fazer com que todos os professores se unam dentro daquele tema que foi escolhido por eles. Então, não só a professora da sala, como o professor de artes, de música, de educação física, de informática, de inglês. Então, de repente, um único tema, cada um vai pegar, vamos dizer, o seu pedaço e desenvolver com aquele aluno, fazer com que aquele aluno possa atingir um grau a mais dentro do tema escolhido. E esse tema, ele é assim, são vários, né? Você pode ir desde Leonardo da Vinci até Cora Coralina. Nossa, temas complexos. Por isso que são atividades relacionadas ao conteúdo das crianças, porém o que a gente quer é exatamente o desafio. ARC é exatamente isso, né? Atividades relacionadas ao conteúdo. Então, o que eu tenho em matemática, em linguagem, em natureza e cultura, ou seja, o que é que eu posso pegar para que essa criançada se aprofunde, mas de uma maneira gostosa, de uma maneira que eles tenham entendimento e que eles possam, sabe, colocar isso da maneira deles, né? Dentro da faixa etária de cada um, com a sua vivência, com a sua experiência e daquilo que foi mais significativo para ele. E sem ser uma sobrecarga, né? Sim, eles vão aprendendo, sim, o que eu sim. noto quando eu visito ou estou fazendo matéria, é que eles vão fazendo de uma forma tão natural, até as atividades extra-classe, né, Magali? Eles dizem que as adesões... quase 100%. Quase 100%, né? Quer dizer, então, assim, atividade extra-classe, não tem nenhuma obrigação, ok. Mas eles aderem a isso, né, É verdade. Magali? Na verdade, acho que, no geral, todas as nossas atividades têm uma adesão grande. Os alunos participam bastante. Nós temos também as atividades opcionais, que nós não tivemos a oportunidade, né, Cília, de falarmos. Por exemplo. Nós temos aulas de teatro, judô, balé, natação, esgrima, xadrez, RPG.
Tem muita coisa E também. tem imagem disso pra gente ver, Eu Silvia? estava procurando, olhando. Gente, eu tenho aqui 27 atividades e essas que vocês estão falando não estão aqui. Alessandra. Não, tem sim, olha. Tem. É o 26. Pode colocar 26. aqui. Pronto, achei. Festival de natação, festival de judô, é isso? Sim. Olico. É a Olimpíada Interna que nós fazemos, né? É, olha lá. Com os alunos no fundamental. Essas são as atividades extracurriculares, é isso? Não, Ou na não? verdade, esses são eventos que nós fazemos também para privilegiarmos os alunos nas conquistas que eles têm fazendo algumas atividades, alguns cursos. Mas as atividades opcionais são as atividades oferecidas fora do horário de aula, no contraturno. Então, eles também têm um leque de opções, né, Cília? A gente enxerga o colégio como um todo, é um universo cultural e científico aí. Então, há momentos que a grande maioria se dá em sala de aula, todo esse desenvolvimento, e no período que a gente chama de extra classe, seria fora do período de aula. Mas nem sempre a atividade é extra, vamos dizer assim, faz parte. Mas o esporte... faz parte da nossa interação com o conteúdo, sem dúvida. Olha lá, desde pequenos já. Pequenininho já. Sim. Fala um pouquinho dessa atividade do esporte na escola. O objetivo? Bom, Cecília. Assim como a gente prisma, né, pelo desenvolvimento intelectual, motor, e faz parte, educação física é todo um programa de desenvolvimento pessoal, né, envolvendo N características intelectuais e cognitivas e também perceptivas, vamos dizer assim, do aluno. O esporte, ele integra, vamos dizer assim, de uma forma completa esse desenvolvimento, seja por competição, seja por uma prática saudável, né? E as competições, elas dão uma instigada, vamos dizer assim, num sucesso. Você tem uma meta, né? O adversário não é visto como um simples adversário, que é um seu colega de classe, né? De interunidades, está dentro da comunidade acadêmica. Então, é um desafio para melhorar naquela performance, né? Quem não quer melhorar a performance? Então, a gente tem várias modalidades, e elas estão integradas, vamos dizer assim, também nas aulas de educação física, que eu chamo de jogos de inteligência, a gente pode dizer assim, onde você não só desenvolve o físico, mas também desenvolve conhecimentos, né? A gente pode falar um pouquinho do Falco das aulas de educação física, mas, de qualquer forma, os campeonatos são importantes, eles têm ganhado grande margem entre o nosso tempo de aplicação da criança na escola, e vai desde o infantil até o médio, né? E, de qualquer forma, a gente tem, assim, categorias que são clássicas, que é judô, futebol, vôlei, handebol, também esgrima, natação. Adorei saber de esgrima. Achei chique, né? Chique, tão diferente, né? É origem francesa e é um combate, na verdade, com uma arma muito sutil, que é vamos dizer assim, a lança do esgrima o florete, né? Que a gente chama, bem, vamos dizer assim, ele não machuca, é óbvio, né? Mas é uma situação que a gente fala certeira, né? Existe um foco, uma meta ali no local, né? De precisão. Cecília, e eu também queria aproveitar essa oportunidade para a gente falar também das aulas do tênis, Falco, né? Temos aí vídeos do Falco aí, Ale? É o último, no 27º vídeo. Isso. Acho que depois a gente não pode também esquecer de falar de uma outra atividade que começou esse ano para os nossos alunos Fundi 1, Magali e Educação Infantil, que se chama Motricidade Oral. Motricidade oral? Motricidade oral. Né? Como assim? Vamos pensar. Volta para cá um pouquinho, deixa ela falar da motricidade. Depois nós voltamos lá. Existem atividades, e aí a música é que impera, que eu posso fazer com a criançada exercícios para auxiliar nessa parte de fono, nessa parte de articulação. A gente tem que pensar naquela criança que ou chupou chupeta por muito tempo, ou não começou com alimentos mais sólidos, a mastigação propriamente dita. Enfim, uma série de coisas que eu posso auxiliá-la, de repente, até quase cortando uma atividade de fono futuramente. Então, olha que beleza. São aulas ministradas pelos professores de música, onde eles fazem uma série de atividades que vão auxiliar não só isso, mas o ritmo também, né, Magali? É isso mesmo, até como uma prevenção, né? Prevenção. Trabalhando com esses exercícios fonoarticulatórios, a gente está prevenindo também
futuros problemas, né? Isso é interessante do ponto de vista dos pais, porque por vezes Com certeza. o pai olha para aquilo, mas não entende muito bem o que está acontecendo. E né? com um especialista, né? Porque o professor de música é especialista, então ele faz isso de uma forma dinâmica, né? Uma forma gostosa para a criança também. E nós atendemos crianças de 5 até 8 anos, né, Sandra? sim. Fez a proposta esse ano e vamos estender para o ano que vem já. Olha que maravilha. O Ale, antes de você colocar o vídeo do Foco, da gente voltar a falar, eu queria só terminar uma parte aqui com a Magali, que a gente acabou indo para o esporte e eu esqueci de falar, que é a parte que foi trabalhada da parte de imigração. É muito importante isso. Vocês fizeram vários estudos do meio, não é? É o 14. Então, nós fomos ao Museu da Imigração do Estado de São Paulo, estudamos com os alunos a questão dos imigrantes, dos migrantes, dos refugiados. Então, houve um estudo nas áreas de História e Geografia e outras disciplinas também. Tivemos também uma parceria muito bacana com os coordenadores do ensino médio, a professora Vera Antunes e o professor Daili, também para uma formação dos nossos professores, para esse aprofundamento. Isso eu acho muito bacana também. Nós temos, entre os níveis também, esse intercâmbio, né? Então, poder um aprender com o outro Você está falando é muito de bom, professores né? experientes, né? Como o Daili e a Vera são... Só enriquece essa troca de experiências. Troca. Troca. Né? Não é que os do médio ensinam mais, os outros... Não. Não. Todos É uma aprendem. troca de experiência, né, troca, Malu? Uma troca é enriquecedora. Agora, Em todos os níveis nós temos essas atividades extraclasse e todas pensadas e voltadas para a faixa etária e o que eles estão aprendendo nas disciplinas, A né? gente chama de estudo do meio, né? Nós temos vários estudos do meio, fundamental e médio e infantil, onde o aluno vai até o local da aprendizagem, né? Vamos dizer assim, da troca. Pode ser um aquário, uma fazenda, o roteiro de Santos, Salesópolis. e Né? esse tema imigração foi bem Muito importante, forte, né? muito significativo. Em tudo, quase. Sem Em dúvida. várias atividades vocês Sem dúvida. usaram esse tema. Essa junção da solidariedade, pequenos gestos que podem mudar o mundo, foi o encontro cultural deste ano. Tem muito a ver com o tema da imigração, trabalhos apresentados nessa área também. A gente vai vendo até em termos estatísticos, né, Magali? Soluções que o mundo está dando para essa. Sim. Pra E esse essa questão problema. da cidadania, Sim. o tempo todo isso, eles participam de debates em sala de aula também, e o nosso material didático traz muito também essa visão. Agora, por falar em imigração, a gente percebeu que vocês têm vários alunos estrangeiros. Sabemos que tem alunos que vieram da China, do Japão, da Espanha, da Itália, de Angola, enfim, de diferentes países, né? Tem até de Angola, que eu conheci a Duane, muito linda. Os professores fazem algum trabalho para tornar mais fácil a adaptação desses Sim, imigrantes? com certeza. Em todos os níveis, nós recebemos estrangeiros nas unidades. Em todos os níveis, o nosso professor tem esse olhar, a escola tem esse olhar. E também acho uma coisa importante dizer, nós temos um setor de orientação educacional que, junto com as coordenadoras, também estão voltadas para essa parceria com a família, percebendo as necessidades das crianças. Nós dizemos que existe uma observação na sala de aula ampliada, que é vários ambientes, que várias aulas que os alunos estão sendo observados também para que esse trabalho aconteça. Então, esse trabalho com os estrangeiros, em todas as unidades, em todos os níveis, nós atendemos e existe esse olhar, sim, esse cuidado com esse aluno e muitas atividades são adaptadas, muitas propostas. Biblioteca, na Vergueiro nós temos os dicionários em chinês, né, temos o mandarim, temos todo esse trabalho feito com os alunos. Para irem ao acampamento, por exemplo, os alunos do infantil 1º ao 5º ano, esse ano eles receberam a lista com as recomendações, os itens que deveriam constar na mala, com desenhos e com a escrita em chinês e em português também, para ajudarmos os pais e os alunos. Como assim? Assim, existe uma lista de roupa para ser levada, né? Você não vai levar uma roupa branca ou nova para um acampamento. Então, 2 camisetas, suponho. Então, o desenho das 2 camisetas e os caracteres do lado. Porque é bem mais fácil para o pai poder entender do que você dar uma lista completamente apenas em português para ele. Olha, aí você está falando a preocupação. Para os pais estrangeiros, exato. né? E aí a mala vem direitinho. E nos nossos eventos, né, eles também têm se colocado na festa do 1º ano, na unidade Vergueiro, os alunos quiseram também falar, né? Foi, ele quis, no ensaio eu dei o microfone para ele, quando ele terminou a parte que eu vi que estava escrita, porque eles leem, né?
Eu tirei o microfone. Ele falou, não, eu quero falar mais uma coisa. Olha. E eu devolvi o microfone. Eu falei, vamos ver. E ele falou alguma coisa. E a menina que estava ao lado, que já era uma outra oradora que já havia falado, ela virou e o Rodrigo falou, obrigada e boa tarde. Ai, que legal. E aí eu perguntei se na festa ele gostaria de falar. Ele falou, eu quero falar. E eles falaram. Se tanto sentiram um como o acolhidos, outro. né? Exatamente essa expressão que eu queria usar, Silvia. Esse acolhimento que o objetivo dá, não só para o aluno estrangeiro, claro. mas para aquele que chega claro. pequenininho ali, porque para as mães, sobretudo, né, deixar ali pequenininho, 1 ano e pouquinho, deve ser uma tarefa difícil. Na década de 90, quando eu ministrava aula na Vergueiro de Robótica e Informática, nós recebemos uma grande quantidade de alunos chineses e coreanos, e aquela época, 90, era a primeira entrada no país, vamos dizer assim, dessa nacionalidade. E eu fiquei muito impressionada com a facilidade para a tecnologia, incrível, e, ao mesmo tempo, a rapidez como o idioma foi assimilado. Não digo para falar, mas para compreender. E o elogio das famílias ao nosso material didático, que é um material não só acessível, como ele chega a ser profundo, e a comparação, a educação oriental é tão exigente, né? E quantos elogios nós recebemos no nosso material em termos de ciência mesmo, de produção. E também, assim, queria até agradecer e elogiar esses alunos que estão chegando ainda, né, até no 6º ano, vamos dizer assim, 7º, estrangeiros, como eles são aplicados, como eles vão crescendo de assimilação do nosso material e como tem bons resultados, né, Malu? Porque vai dar lá na frente, né? Se você olhar os sobrenomes das Olimpíadas, você vai ver um pouquinho essa tendência. Lembrei de uma outra... Todas as origens. Todas as origens possíveis e imagináveis. Então, nós temos um programa de degustação, querendo, né, prepará-los também com a preocupação da alimentação saudável. Isso acontece desde a educação infantil também e se estende por todos os níveis, né? E lá na Unidade Vergueiro, esse programa que tem, né, um cronograma com os temas, então tem um período que são só cereais, no outro legumes, frutas e tal, também houve algum ajuste para que pudéssemos atendê-los, porque eles trazem alguns itens no lanche que são curiosos e para eles também poderem Você está falando dos orientais aí? Os chineses. Os chineses. E até, então, existe esse cuidado também. E até em relação a textos, muitas vezes vocês escrevem textos na língua deles, é verdade isso? Sim, sim. Quer dizer, os professores objetivos sabem. Vocês têm que saber, E né? aí a Tem que pedir menininha... ajuda, né? A menininha de 6 anos, na festa do 1º ano, uma parte foi adoramos estudar no objetivo, obrigada, pai, por me colocar nessa escola, onde eu aprendi inglês, mas eu também aprendi o português. Que Muito legal, que muito legal. E então vamos voltar só para Cecília terminar. É a Cecília que estava lá no Falco, a gente ia falar do Falco, não era isso? A Cecília? parte do Falco, que é o 27. Só explicar o que Falco- acontece com a aula a super aula do A Falco. educação física é nossa, né, gente? Vamos complementando uma outra. Existe essa preocupação. O Falco é um estudioso, né? Quer dizer, a cadeia de educação física é estudiosa, como eu já falei, dos nossos coordenadores. Só pra explicar, né? já está ataque dos hackers. É. Tem que explicar porque já está Isso é uma aula de educação física. Resumindo, né, os jogos de inteligência é mais ou menos assim. Eu vou ter um desafio motor, por exemplo, uma queimada, que é conseguir o alvo dos adversários, né, através de um lance motor, né, que a própria queimada implica nisso. Mas eu tenho uma meta. Então, por exemplo, eu vou acertar cada um recebe um papel, recebe uma missão, vamos dizer assim, cada equipe tem uma missão. Eu tenho que combater os hackers do computador, né, do meu computador, ou seja, são vírus. Então, o que eu sou? Sou um programador combatendo vírus. Esses vírus estão localizados na quadra, né, de forma espacial muito clara, e aí eu vou combatendo. Agora, o tipo de vírus que aparece, ou então se é um antivírus, eu não posso atacar, vou atacar só o que é vírus, como eu identifico? Então, através de sinalizações até de vestimentas, né? Então, o vírus usa um colete vermelho e tem ali oferece uma ameaça, né? Já o antivírus é verde e oferece uma salvação, vamos dizer assim. Bom, isso é um jogo mais simples. Nós vamos entender, por exemplo, ligações químicas
através dos jogos. Então, se eu tenho que formar uma molécula ou formar um hidrogênio ou água, por exemplo, eu vou, então, me unir no jogo aos que compõem a água, né? Então, H2O. Eu preciso de 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, cada jogador tem um papel ali, é desenvolvido através desse papel. Se a competição tem como proposta elementos químicos, ligações químicas, os jogadores passam a ser elementos químicos para poder cumprir essa meta. E é muito divertido, né? Você joga pensando. É o H2O. Né? Exatamente. A importância Agora, dessas sim, aulas, né? De aprender diferente, já participando, dúvida, né? Não esquece e nunca não é mais. só um desafio de habilidade de jogo com meta, né? Então, por exemplo, não é só fazer gol ou ganhar um jogo de vôlei, é também uma meta coletiva, uma percepção da meta do jogo, dos demais componentes, quem é quem ali naquela quadra com rapidez. Hein? E saber um elemento químico. E isso se caracteriza por um jogo de inclusão, quer dizer, uma queimada é muito simples de jogar, não precisa ter uma habilidade tão específica, mas que a pessoa tem que ter uma compreensão desse jogo. Né, do meu papel no jogo. E são vários desafios, uma criatividade muito incrível. legal, muito legal. E os alunos não esquecem, essa criatividade, né? Até... E todos jogam, todos participam, não só quem tem habilidade esportiva. Né? Mas o momento do esporte é outro. A importância que eles dão à inclusão, né? Sem dúvida. Nas aulas, nos jogos. Que é outro, todos participam. Que é outro tema também bastante forte da escola, né, Malu? Sim. Essa questão de... Essa preocupação, né? Com que todos sejam parte como todos, sem diferença nenhuma. Todos têm a oportunidade de jogar, de pontuar, eu posso ficar no controle de pontos, eu posso apitar, o aluno tem várias possibilidades, que não precisa ser só o jogador, vamos dizer assim, né? Com habilidade motora específica. Exatamente. Mas é de uma riqueza, porque se a gente for, né, Magali, Caruli e Malu, as gincanas, os esportes, né, todas as modalidades, porque eu espero que o ouvinte e quem nos está assistindo esteja vendo todo da escola, porque a gente está pincelando atividades. Mas existe existe todo um porquê. E na realidade, a educação física acaba promovendo o seguinte: o professor observa a criança e percebe a habilidade para determinada coisa. Desde pequeno. Então, a família já é acionada. Olha, que tal você procurar uma ginástica olímpica para o seu filho? Que tal você colocá-lo no futebol por conta disso? Então, eu acho isso importante, né? Ampliar o universo. Não ficar dentro dos muros da escola. E ficar atento a isso, né? Atento. Ou seja, ver e enxergar. E aí entra outra composição também, que é sempre que a gente tem ouvido aqui nas entrevistas, né? É a parceria entre a família e a escola, né, Carol? Sim. Isso não dá para trabalhar sozinho. E achar que o educador, né, o professor, o coordenador do objetivo vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Nós precisamos desse diálogo, porque nós estamos falando da mesma pessoa, né? Da criança, do adolescente, da mesma pessoa, não da pessoinha. Não da pessoinha, nem do povinho, é da pessoa. É da pessoa. Então, o olhar tem que ser... não vou dizer idêntico, porque é muito difícil, né? Mas próximo. Tem que existir, assim, a percepção de que existe algo que teremos que fazer. Não importa se seja mostrar um novo esporte ou pedir até uma fono, mas... É um leque que se abre, exato, né? Mas tem que existir esse diálogo para que essa criança seja... presenteada, vamos falar assim. Né? Até porque nós falamos dos alunos olímpicos e que se destacam, mas o objetivo atende todo tipo de aluno, né? Nós temos os alunos que apresentam dificuldades também, não é, Sandra? E com essa parceria com a família, nós também temos propostas para ajudá-los também. E inclui todo mundo, inclusive os de necessidades especiais. Né? E esse incluir, eu achei interessante quando eu descobri isso aqui, assim, não é assim, vamos só a questão da inclusão, né? Parece que ao mesmo tempo ela restringe quando você fala inclusão, mas sim, abraçar todos, né, Malu? Eu acho que eu sinto isso quando eu... Nas diversas atividades, mesmo no dia a dia de aula, né, de aprendizagem, a importância que a gente dá a essa... quer dizer, a receber esse aluno como ele quer, como ele pode. Isso como ele é, né? Como ele é. Isso é o olhar, né? Quando uma escola atenta, a nossa escola, ela olha para cada um como cada um é, né?
Esse aluno vem Porque eu com falo repertório. inclusão, Cecília, Sim. também, por exemplo, a criança tímida. Lógico. Ela precisa ser incluída Não, no grupo. Mas a gente, não quando é? fala inclusão, a gente fala de tudo isso. Você tem razão. Tímida, ela não fala com em vários ninguém. aspectos. Agora, Exatamente. quando você... A nossa experiência em sala de aula, que é enorme, muitos anos e muito tempo, mas ao mesmo tempo você oferece o quê? De fato, você oferece primeiro o olhar atento, que vem desde, a gente percebe todo esse cuidado com a criança quando chega pequenininha, vamos dizer assim. Não, de Não tem jeito, Sandra. Não, mas às vezes é exatamente esse olhar... essa palavra que a gente tem que ele usar. começa ali, ele não para. Por que eu tenho verdade. que deixar de ser olhada quando eu estou na pré-adolescência? sendo Pelo contrário, desafiado ele sempre. vem, e agora é lógico, todo o material didático é preparado pensando no todo, não no genial, não no aluno com dificuldade, ou o aluno que, vamos dizer assim, é regular, que a gente pode chamar. Não existe nenhuma pessoa igual. E, de qualquer forma, quando você contempla a sala de aula com o material, vamos dizer assim, com uma preparação, estamos preparados para esse aluno. Então, o pai que vem ao objetivo, o familiar, o responsável que vem matricular seu filho, ele entende, ele vê que nós estamos olhando para aquela criança como única. Então, o que ela vai precisar? A gente vai estimular mais a fala, a outra mais olhar artístico, para a outra criatividade, a outra atenção em sala, ao contrário, o outro te sai um pouquinho da tomada. Por exemplo, Desculpe, sem contar, a gente já falou de professores, né, da coordenação, enfim, de direção. A gente tem um grupo de orientadores voltados para isso. A cada 100 alunos, 90 alunos, conforme até a idade, né, há um orientador, uma orientadora especializado e acompanhando, não em sua sala, mas perto dos alunos, dos professores. Eu acho que é um diferencial muito grande da nossa escola. São pessoas que ficam do lado dos alunos, dos professores e dos pais. É o acompanhamento psicológico. Nada se faz sozinho, é o que a Malu Não. está falando. Você precisa do professor, do coordenador, da orientadora, dos pais, para olhar só para o aluno. Não, e esse orientador acaba tendo ali 2 salas, 3 salas para acompanhar. Então, ele conhece cada um, os pais de todos, os professores, o jeito de cada um. Ele ajuda a acolher, ele ajuda a indicar alguma coisa, ele ajuda na aprendizagem. Ô, Maru, eu queria até lembrar, a Maru estava contando outro dia também que quando ela recebe o aluno, o pai de aluno, Cecília, que você está falando, ele chega lá para fazer matrícula. Ele não sabe se vai fazer ou não, se aquela é a escola efetiva pro filho dele. E aí ela deixa ele ficar lá 2 horas, passa lá 2 horas sim, todos os dias. observando, Observando, porque de repente ele vai olhando, né, Carol? Da escola, né? Essa atenção que os meninos têm, né? Exatamente, isso é Vocês importante. fizeram uma pergunta no começo, começando a rodada pela Malu, quem é esse aluno, como é esse aluno? A pergunta, quem é esse profissional da área de educação que está conosco, quem é esse professor? Então, é um convite que a gente faz, né? A todas as famílias aqui, venham conhecer o trabalho, né? Para quem já está, que desfrute desse trabalho, existe um nome e um sobrenome, né? Existe um lugar, um local ali que está a pessoa mais amada dessa família. E a gente tem igual apreço, vamos dizer assim, né? Igual consideração. E os nossos profissionais, quem são, então? Pessoas muito comprometidas. E como você disse, vivendo ali, observando, sentindo, né? É que dá para ver mesmo tudo isso que a gente quer passar, quer transmitir, né? Na educação infantil, quando uma família vai conhecer a escola, nós pedimos que traga a criança. Porque quem tem que olhar, Ai, que legal. quem tem que isso vivenciar, aí. é a criança, É a ela criança. que vai fazer parte de tudo aquilo. E é vendo a reação do filho que os pais acabam optando pela escola. Porque percebe que ele se sentiu bem no ambiente, com aquelas seguro, né? pessoas. Entende? Ô, Malu, e no seu nível também é assim, quando chega o aluno? Eles vêm conhecer, muitas vezes por intermédio até de amigos que já estudam e contam. É muito bom isso, né? Mas eles vêm conhecer também como... Claro. Da educação infantil. Exatamente. Mesma coisa. Pequeninos não mais. Tirei educação infantil agora. A palavra deles é muito importante. Claro. Tem que se sentir bem, tem que ter o que eles querem, né? Querem aprender, querem... Então, por exemplo, querem para o exterior, querem a Olimpíada, Claro. querem o jogo, querem... Quem é que vai dar isso para eles, né? Prepará-los, né?
É comum o aluno do Fundamental 2 chega para uma matrícula, ele, às vezes até sozinho, para aparecer sozinho o aluno. Eles comentam, os pais comentam, olha, meu filho me obrigou a vir. Eu nem sabia que tinha objetivo nesta rua, neste local, mas ele já está me falando isso, né? Já vem falando há 2 anos. Né? Eu falei, você demorou para colocar. Não, às vezes tem unidades, a gente tem 6... Basta olhar o site, né? Sem dúvida. O site mostra tudo isso, as unidades, né? Como são, até tem passeio virtual, né? As atividades falando em passeio todas. virtual, peraí. Falando em passeio virtual, por favor, Ale, coloca o vídeo 21, porque tem que fazer, todo mundo tem que fazer esse passeio virtual quando entra no Objetivo para ver a Escola do Mar. Olha só essas imagens. Quem que vai falar da Escola do Mar? Malu, quantos anos, né? Que... Acompanhei a primeira turma, né? Você acompanhou a primeira turma? Sim. E Realmente. eu acho que as imagens mostram mais do que a gente possa Isso querer é uma apresentar. aula. Isso é uma aula, né? Uma aula, olha aí, a céu aberto, né? Como a gente fala. Exato. Eles descobrem ali, em loco mesmo, todo o ecossistema ali da região, né? Aprendem. Quer dizer, não são aulas. São falas do professor que vem de Carlão encontro... ali, Carlos o Freitas. Carlão. É. A curiosidade de quem está ali. Quer dizer, você olha aquilo ali, quer saber do que se trata, né? Que nem o Mangue, eles estavam... Olha que coisa mais linda. E Com ouriço. passeiam por tudo. Você teve esse privilégio esse eu ano, hein, tive, Silvia? realmente, nós Eles têm acompanhando lá, mas a eu... biologia, a química, tem muita coisa que também depois aparece nos vestibulares, eles acabam lembrando. Isso é importante, porque guardam, não né? esquecem nunca o que aprenderam dessa forma, não uma é? escola que tem uma... Cecília, fala aí que você Malu, foi há recentemente, pouco tempo, recentemente acompanhou. Emocionante. É só vendo, mas dá para imaginar, né, essa grandiosidade que é a Escola do Mar, uma iniciativa de 1988, né, quando foi fundada, né, Malu? Fora, gente, eu acho assim, o que acontece na região, então a intervenção deles, dos alunos que estão ali na Escola do Mar, até nas escolas da natureza, que a gente tem também o Barco Escola em Manaus, né? Esse eu vou no ano que vem. Intervenção. Não, primeiro vou eu na Escola de Manaus. Desculpa. Depende do que está ali acontecendo no momento, né? Que nem a gente viu os pássaros, né? Os papagaios que não conseguiam atravessar todo o rio. Então o barco parou, os alunos com os professores salvaram, enxugaram, soltaram. Aí também foi petróleo né? Sim, a gente encontra nos mergulhos alguns animais presos, as pedras, a gente libera. Fora a maricultura, né? Que eles conservam. Então essa intervenção, eles aprendem, intervêm, mas de maneira positiva. Aprendem a respeitar, né, a natureza. Isso é verdade. Isso é um ponto que a gente sente, né, Cecília? Eles aprendem a respeitar a natureza. Isso. E todos falam quando saem, dão seus depoimentos, lá, fazem tem os relatórios. golfinho, né? Golfinho, tartaruga. Quem que pode ter aula assim, né? Realmente... uma escola única, pesquisando mesmo no mundo se existe outra igual. Não existe, né? Sinceramente, diga. Como você queria tanto que eu falasse do meu aluno que falou, resumindo, essa escola é legal. Eu queria resumir com uma experiência que eu tive com uma professora minha que me mostrou. É uma professora de 1º ano, ou seja, de criança de 6 anos, que recebeu, a semana passada, uma carta de uma aluna que estava se formando no Fundamental 2, agradecendo a essa professora por ter sido ela quem mostrou as letras, a escrita, e que agora ela estava se formando e ela só tinha a agradecer. Então, eu acho que, resumindo, eu acho que é esse o nosso trabalho, vínculo, né? É um vínculo, começa lá embaixo, aqui com os pequenininhos, e vai andando. Só para complementar a Escola do Mar, ela foi fundada, como a Cília falou, já em 1988 pelo Colégio Objetivo, vai completar 30 anos. Ela fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e faz parte do projeto Programa Objetivo para o Ensino do Meio Ambiente.
em parceria com a Universidade Paulista. Isso Sempre com as aí pesquisas da universidade. Então, a escola é nossa, o alojamento onde ficam os alunos é nosso, lindíssimo, muito bem cuidado. Está na costa, mas no continente, a gente diz, mas a um passo das grandes ilhas de Angra dos Reis. É lindíssimo o ambiente, é algo que surpreende a cada dia, a cada pôr do sol. Lembra, Silvia? Não é único. Não, é demais. E o contato do aluno no barco-escola, quer dizer, eles passam muito tempo no mergulho e no mar, é algo indescritível. E é um preço extremamente acessível. Desculpa, essa frase é importante, porque a escola tem essa preocupação única de ser acessível às famílias, né? E tá aí o convite. A gente já tem 4 semanas previstas para o ano que vem. Bom, meninas, o nosso programa está acabando. Eu queria fazer uma rodada de perguntas. Pode ser, Silvia, você tem mais alguma questão? Vamos lá. Aí? Não, já estamos finalizando aqui. Já, uma última uma rodada de pergunta para hoje o aluno que chega para o objetivo, Cecília, ele encontra o quê? Ele encontra um profissionalismo, uma escola que ele vai ser alegre, ele vai ser... Alegre, Cecília? Ele vai ser uma aluna alegre? Sim. Condição... Nossa, só vejo aluna alegre aqui. Realizado. É uma condição, um aluno que vai ser muito bem atendido. Esse despertar para o conhecimento, ele está garantido, vamos dizer assim. Vai encontrar ali amigos, vai fazer amigos, não só entre eles, mas também com seus professores, coordenadores. E é uma escola que vai fazê-lo crescer por dentro. Tanto, vamos dizer assim, no seu emocional quanto no seu intelectual. Muito bem. Sandra? Respeito. Respeito pelo que ele é, pelo que ele trouxe e pelo que ele poderá fazer. Sim, porque ele pode chegar também com já tendo passado por uma outra escola, né, Caruli? É um respeito. É você olhar, como a Cecília falou, a criança ela é única. Então, você tem que olhar e perceber aonde você tem que atuar, respeitando o momento daquela criança, respeitando a família, mas desenvolvendo um trabalho onde ele possa crescer dentro do próprio ritmo. Isso é respeito. E ser feliz, né? Pelo amor de Deus. E com esses detalhes que vocês vão colocando, né? Coisas simples, por exemplo, que vai educando até o externo. Sim. Né? Porque nós não vamos mais falar os pequenininhos. Não vamos falar. Mas é por em nome desse respeito. Não que não se possa pronunciar a palavra, né, Caruli? Claro. Mas é no sentido de começar respeitando. Sim. É o que eu sempre falo. Lógico que o carinho, né? O afeto. Existe esse afeto. Não dá, você não pode tirar isso. Eu falo nem do ensino médio, que dirá da educação infantil. Mas você tem que olhar com respeito. Muito bem. Magali? Eu acho que complementando o que elas falaram, é o respeito mesmo, né? E a oportunidade de ser visto como indivíduo, né? Acho que isso é importante, né? Cada um com as suas peculiaridades. Acho que isso é bacana. E um material didático, né? Completo, atualizadíssimo, feito pelos professores competentíssimos. Isso é importante ressaltar, porque material didático atualizado, quer dizer, o que aconteceu sempre. Esse ano já vai estar, né? O ano que vem já vai estar atualizado. Organiza o estudo de todos os níveis, os estudantes, né, de todos os níveis, organiza. Nossos professores sempre bem capacitados e sempre se atualizando. Desafios, né, eu considero desafios algo importantíssimo. Por isso a gente dá tanta importância às Olimpíadas, essa conquista das universidades futuramente. Cada nível tendo as suas conquistas, mas com aquele objetivo maior, né? Que é escolher uma carreira, uma universidade, ou querer ir para o exterior. Eu acho que essa preocupação, né, de preparar para a vida, né? Preparar cidadãos competentes e com jeito de escolher carreira e a vida futura, né? Com sucesso. Eu vejo... Muito bem. É o melhor lugar, não só para o aluno, mas também para o professor. Também. Malu, você vai dar o nome delas, porque eu vou chamar uma música aqui linda. Vamos lá. Vamos lá. Só para agradecer, gente, foi o máximo. Quero agradecer a Sandra Caruli, que é da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental. Quero agradecer a Magali Maldonado, que é coordenadora geral do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Todas, claro, do Colégio Objetivo. E Cecília Migliaccio, que é coordenadora geral do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. E a coordenadora geral da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, Malu Guimarães. Muito obrigada também. A gente que agradece. Gostei muito de participar
Duas na Tribo. Ah, que bonitinha. Peraí, que não abraço a acabou. todos que nos ouvem e que nos assistem. Ah, que bom. Então vamos para o encerramento. Este mês o Objetivo completou 52 anos. Parabéns a todos que conduzem essa escola, independente do local em que se encontrem. Nas salas de aula, nas salas de atendimento, nas salas administrativas, nas salas de informática, nas salas de marketing, nas salas de comunicação, nas clínicas, na gráfica, nas cozinhas ou diante dos portões. Não importa se alguém tem em mãos um caderno do material didático, um mouse, um alicate ou um produto de limpeza. Importa é o que carrega de respeito a crianças e jovens que ajudam a formar, direta ou indiretamente. Parabéns, Objetivo, o curso mais lembrado pela população. E em curso, segue uma história sem fim. Texto de Sandra Miessa. Só lembrando que a educação, não é, meninas? É uma história, É uma história sem fim.